A educação é a chave para transformar o futuro. E para isso, precisamos de nos focar em construir o nosso presente de forma equilibrada e produtiva a vários níveis. Como preparar jovens e adultos para uma sociedade mais justa, empática e livre de padrões tóxicos. Hoje, vamos falar sobre o futuro da educação com Kátia Sofia, uma voz ativa na promoção de valores e na luta contra a violência, que nos ajudará a refletir sobre os desafios e as oportunidades deste caminho transformador. A Kátia é escritora, mentora, técnica de apoio à vítima e também presidente executiva da Associação Superte, uma entidade protocolada a nível nacional com a PSP para a formação contra a violência no namoro. Em 2024, foi distinguida com o Prêmio Cidadã Nobre, reconhecimento atribuído por diversas entidades do setor público. Com uma trajetória de superação, transformou os 7 anos de violência doméstica que viveu em uma motivação para ajudar os outros, escrevendo o livro Sai da Cama, em que te deitas, que conquistou destaques de grandes plataformas mediáticas, como a TVI e o programa de Manuel Luiz Gouche. Ao longo de sua carreira, já sensibilizou e formou mais de 10 mil alunos, participou de palestras, eventos acadêmicos e ações em instituições públicas e privadas, promovendo a humanização no combate contra a violência doméstica. Fundadora do projeto GPS do Amor e colunista semanal da Rádio Atlântida, atualmente trabalha para combater o problema da violência doméstica de forma abrangente e transformadora. Kátia, seja muito bem-vinda ao Pontes para o Futuro. É uma honra ter você aqui conosco. Bem, eu ouvindo, meu Deus, olha, primeiro de tudo, obrigada. É um privilégio estar aqui convosco os três. Obrigada. É mesmo um privilégio estar aqui a partilhar e ouvir-te é quase parecer que nem sou eu. Porque, no fundo, resumindo e baralhando, eu sou só a tia Kátia. Só a tia Kátia que vai dar alguns conselhos, algumas luzes, algum know-how para que possamos ter umas gerações mais equilibradas nos seus relacionamentos de intimidade, mais prósperas, mais saudáveis, porque nós nunca tivemos uma oportunidade, as outras gerações anteriores nunca tiveram uma oportunidade como nós temos ao dia de hoje para ser felizes, mas nós somos cada vez menos. Então acho que no fundo é só isso. Uma boa tia dá sempre os melhores conselhos possíveis, portanto eu espero trazer os melhores que tenho. Com certeza é uma honra. Tenho certeza que assim, eu tive a oportunidade de te conhecer alguns meses atrás e a Kátia, essa pessoa com esse coração gigantesco que transmite essa luz, essa luminosidade, essa alegria contagiante, e espero que vocês também interajam e gostem desse entrosamento, dessa ponte que está sendo construída aqui. Eu acho que nós gostamos logo no primeiro olhar, a gente gosta, portanto, e de facto, Kátia, bem-vinda aqui a este podcast. Hoje estás a fazer história e vais fazer parte dessa história e, portanto, muito obrigado. Esse tema era um tema super importante. Sim, é uma honra estar aqui ao vosso lado. Obrigada por sempre com tanto carinho, e é uma responsabilidade ainda mais acrescida porque vou direito a uma limusine no final, não é? Mas tens de explicar, Filipe. Eu agora tenho que introduzir o porquê da limusine. Exato. Porque a Kátia, quando chegou ao estúdio, eu ia dizer que pessoa luminosa e enganei-me e disse limonosa. E eu aproveitei logo a deixa para ganhar uma limusine. Exato. Portanto, a tua luminosidade é algo que está bem patente e, portanto, isso penso que todos nós vimos o mesmo que eu. E, de facto, acredito que vais trazer muita luz hoje aqui e vais continuar a espalhar magia por onde quer que passes. Isso vê-se no teu brilho. Obrigada de coração. Kátia, na sua experiência como formadora e mentora, quais achas que são os maiores desafios que o sistema educacional enfrenta atualmente em Portugal, especialmente no combate à violência no namoro e a promoção de valores sociais? Bem, nós temos muitos aspectos. Para já nós temos um ensino obsoleto, ou seja, o nosso ensino não está adequado a estas novas gerações e não está adequado àquilo que é as necessidades básicas das novas gerações. Nas gerações dos nossos avós, dos nossos pais, era necessário que eles fossem educados para trabalhar. Porquê? Porque
mesmo sabendo que havia muita violência doméstica, as famílias eram constituídas de maiores valores e de maiores princípios. Havia maior responsabilidade afetiva para com os parceiros, para com as famílias, ao contrário daquilo que nós muitas vezes pensamos. Okay? Portanto, nós já vimos de famílias de bons valores e bons princípios que as nossas gerações perderam pela evolução digital que nós estamos a viver. No entanto, o que é que eu acredito? Acredito que neste momento nós estamos com o ensino muito obsoleto. Estes miúdos do dia de hoje precisam de coisas mais dinâmicas, mais do que levar um PowerPoint e fazer ações de sensibilização. Eu acredito que eles precisam de pôr a mão na massa, de se conhecerem verdadeiramente a quem eles são, conhecerem que todos nós temos mapas mentais diferentes, ou seja, é preciso educarmos para que as pessoas saibam se respeitarem. E, portanto, isto são coisas que as escolas não trazem, porque não é uma aula de cidadania que passa por vários temas, que vai educar para o amor, que vai educar para o respeito, que vai educar para... Nós falamos muito do racismo, falamos muito do bullying, falamos muito de todos estes temas, mas, no fundo, ele vem desde o início de algo que é as relações interpessoais. E enquanto não trabalharmos as relações interpessoais, continuaremos a ter racismo, o bullying, o cyberbullying e tudo o resto. Porquê? Porque isto tem que urgentemente passar a ser uma preocupação do governo para educar para o amor. O educar para o amor é crucial nestas gerações onde cada vez se vê mais separações, mais suicídios, mais guerras, mais descontrole emocional das nossas gerações, ok? E, portanto, é urgente, não sei como, mas só trabalhando em conjunto é que podemos descobrir como é que podemos mudar o ensino e focá-lo para aquilo que outros países já fazem. Outros países, a Inglaterra, por exemplo, produz muito aulas onde a criatividade, onde a essência das crianças vem ao de cima. E se vem a essência ao de cima, vem as emoções ao de cima. E isto precisa de ser trabalhado. Seja por aulas de dança, seja por aulas de teatro, seja por o que for, mas temos que encontrar um novo caminho e ir à procura em países como a Suécia, a Islândia, países onde realmente a taxa de violência doméstica é baixa, para podermos exercer aquilo que os outros fazem de bem no nosso país, porque nós todos somos conduzidos por exemplos, pelos bons e pelos maus. Se nós não estamos a conseguir erradicar a violência doméstica e principalmente os números da violência de namoro estão a aumentar, nós precisamos urgentemente de aprender com quem sabe. É urgente. É urgente ter essa humildade. E eu acho que falta-nos muita humildade para ir aprender com quem sabe fazer acontecer. Claro, concordo. Cátia, como é que nós podemos integrar estas questões da saúde, não é? E da prevenção da violência no namoro naquilo que são o currículo escolar, não é? Os vários programas escolares, de uma forma eficaz e abrangente? Eu acho que a primeira pergunta é se há interesse em colocar este tipo de conteúdos no programa educativo. Eu acho que essa é a verdadeira primeira pergunta. Realmente, às entidades que são responsáveis pela educação, isto faz real sentido? Isto é reconhecido como uma necessidade? Porque se for reconhecido como uma necessidade, todos nós temos, neste momento Portugal tem condições para mudar o ensino, ao contrário daquilo que nós pensamos. Porquê? Porque nós temos associações, nós temos IPSS, nós temos uma série de entidades que pode gerar e agregar valor para quem está no comando da educação. E, portanto, se nós temos ferramentas, nós temos que priorizar, no meu sentido, naquilo que eu vejo, é só a minha opinião, eu acho que nós temos que priorizar uma coisa que nós em Portugal estamos a fazer cada vez menos. Nós falamos muito de um trabalho em rede, mas estamos todos, parece quase com medo de trabalhar em rede, porque parece que um vai roubar o lugar do outro. E isto não é o assunto. Nós precisamos de evoluir a nossa mentalidade e eu acho que a primeira pergunta de todas é perceber se isto na verdade passou a ser moda, porque eu acho que a violência doméstica está a virar moda, estamos a normalizar, estamos a banalizar e nesta normalização e nesta banalização o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós deixamos de questionar isto, se é real uma intervenção urgente ou se vamos deixando andar. Então acho que antes de tudo é realmente nós percebermos se estamos com capacidade de mudar a mentalidade de quem pode fazer a diferença e se realmente isto é visto como uma necessidade à mudança urgente.
Ok, exatamente. Kátia, agora, no caso em concreto, tu já sensibilizaste mais de 10.000 alunos, não é verdade? É verdade. E lideraste uma associação dedicada à humanização no combate à violência, né? Como é que, do teu ponto de vista, a educação pode ser uma ponte para transformar essas realidades e prevenir ciclos de abuso? Pois que, como tu dizes bem, o abuso é cada vez mais uma constante na sociedade. Seja lá ele de que natureza for, não é? Como é que a educação pode ter um papel transformador portanto, diferenciador naquilo que hoje é cada vez mais uma normalidade, que é o abuso. Sim, eu acho que primeiro de tudo é preciso entender que o paradigma da violência, tanto no namoro como na violência doméstica, está a mudar. Ou seja, nós tínhamos há 50 anos o homem que agredia fisicamente a mulher e que maltratava verbalmente, ou seja, era visível a olho nu os maus tratos, ou seja, havia o vizinho que ouvia o maltrato, tu não vales nada, tu és isto, tu és aquilo, ouvia os gritos, havia aqui um ciclo de violência doméstica visível. O paradigma está a mudar neste sentido, é que cada vez há mais violência doméstica, pouco visível a olho nu. Porquê? Porque o desenvolvimento pessoal, e como tudo na vida, não vem só para agregar valor, ok? Como tudo na vida, o digital veio agregar valor, mas também trouxe muitas coisas más. E os agressores ou as agressoras, porque eu não faço distinção, também têm tido um desenvolvimento pessoal, também têm aprimorado a sua maldade, a sua crueldade, a sua forma de agir, os seus jogos mentais. E cada vez mais aquilo que se vê é aquilo que não se prova, que é a violência a nível do gaslighting, da manipulação, tudo o que é violência psicológica. Narcisismo. Exatamente. Nossa. E portanto, a educação será sempre a ponte para o futuro. Só que nós estamos com um real problema em mãos. Porquê? Porque eu tento quebrar crenças e ensino os jovens a quebrarem crenças. Só que há um fator aqui primordial, que é burro velho não aprende línguas. E a maior dificuldade que nós temos ao dia de hoje é de educar os mais velhos. Não é os mais novos. Os pais e as Ok? famílias, não é? Exatamente. Então, a educação fará a mudança e estas novas gerações, se nós pudermos continuar a formar e a capacitar da forma como nós fazemos este trabalho, garantidamente daqui a uns anos haverá mudanças, porque nós vimos as mudanças. Nós vimos as mudanças nos miúdos, nós tivemos um projeto em Rabo de Peixe que nós tivemos resultados efetivos de 9 miúdos completamente distintos que integraram um grupo nosso de trabalho e tu sabes, não é? Que os vistos, eles vieram de Rabo de Peixe para apresentar o nosso Congresso Nacional para a polícia, portanto, para a PSP, portanto, tiveram aqui uma responsabilidade muito grande de demonstrar o que tinham aprendido e, portanto, a educação é crucial. A educação é como o amor, são as duas coisas que são uma mais-valia para que nós todos tenhamos vidas realmente gratificantes, prósperas e de abundância. Só que o que é que acontece? Nós temos aqui um problema, que é como é que nós vamos educar o burro velho? Temos sempre um problema, não é? Temos sempre um problema, temos sempre um desafio. E portanto, Resistência. exatamente, e nessa resistência é que nós estamos com dificuldade de erradicar a violência doméstica. Porquê? Porque estes miúdos vão para a escola, estão com a tia Kátia, aprendem, mas voltam para um ciclo e um padrão onde é normal tratar mal o marido à mulher ou a mulher ao marido, é normal os gritos, é normal os nomes, é normal uma série de questões que nós, por muito que lhes ensinemos, eles acabam por ver e desanimarem-se até, inclusive, daquilo que veem, porque dizem, pá, mas isto não é nada daquilo que me ensinaram hoje na escola. Portanto, a educação vai ser crucial quando nós conseguirmos educar todas as gerações existentes no planeta Terra. E este é o real desafio que nós temos na educação. Agora, uma coisa é certa, e eu tenho que deixar isto aqui, porque eu tenho que honrar todos os meninos que eu tenho passado por eles, todos os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas, porque esta geração é muito melhor que a nossa. E eles estão muito equilibrados para os pais desequilibradíssimos que têm. E, portanto, somos nós adultos que precisamos de ter a humildade que realmente precisamos de aprender
a nos relacionar em todos os sentidos. Nós estamos cada vez mais com comportamentos e dinâmicas tóxicas e abusivas uns com os outros. Todos nós em algum momento já fomos agressores, todos nós em algum momento já fomos vítimas. Eu costumo dizer isto aos meus amigos, mas dizem, eu nunca fui agressor de ninguém. Não, até contrataste mal aquele teu colega ontem, porque ele te bateu na ida para o refeitório. Todos nós, e é esta a educação que nós precisamos de ter. Porquê? Porque nós com as redes sociais temos muita coisa boa, mas também estamos a desaprender muita coisa. Com certeza. Porque os comportamentos maravilhosos, toda a gente é boa pessoa nas redes sociais, toda a gente tem uma vida espetacular, e esta deseducação... Toda a gente tem influência, não é? Toda a gente influencia alguma coisa que não influencia absolutamente nada. Nada. Eu agora quando estive lá em Marrocos, e peço desculpa estar aqui, mas houve uma pessoa que eu conheci e a pessoa disse assim, tu és famosa lá em Portugal. Eu disse, não, eu sou a little famosa, sou só um bocadinho. E eu disse, e depois estava-lhe a explicar, se for para ser famosa, que seja famosa por ensinar bons princípios, bons valores, e principalmente as pessoas a terem um entendimento que todos nós aqui os 4 que estamos nesta sala, somos todos diferentes. Todos nós temos mapas mentais diferentes, todos nós vimos de experiências de infância, de adolescência e de vida adulta diferentes, e é nestas diferenças que nós temos que nos começar a basear, porque estão-nos a querer ensinar para promover a igualdade. Eu vou já trazer aqui um assunto polémico. A promover a igualdade, nós vamos trabalhar a igualdade, vamos procurar a igualdade para todos. Desculpem lá, isso é uma utopia. Porque basta a nossa impressão digital ser única e a única coisa que nós temos que procurar é equidade. Equidade. E então eu acho que esta educação vai para além do óbvio. Teria que ser uma educação em que todos nós estivéssemos dispostos, realmente, com muita humildade, a querer fazer a diferença. E eu acho que a maioria não está disposta a isso. Tu falaste agora de uma passagem em Marrocos e lembrando de uma passagem minha em Marrocos também há uns anos atrás, em que algumas pessoas com quem eu reuni, no final da reunião, foram ver quem aquilo era no Facebook e nas redes sociais e na altura viram-me lá com o nosso ex-presidente, sim, também ex-presidente da República, Cavaco Silva, e Jacu, naquela altura. É famoso, Marcelo. é logo famoso. Não, disseram que eu era uma pessoa importante. Yeah. Filipe, tu és uma pessoa importante. E eu respondi, eu sou importante para quem me dá importância. Exatamente. E somos tão importantes quanto eles são importantes. Aliás, eu acho que nós devíamos de passar uma temporada em Marrocos para começar a voltar, se calhar, a bons valores e bons princípios. Há muito tempo. Mas pronto, tempo. teríamos outro tema aqui para voltar. Eu digo há muito tempo, Cátia, ainda bem que estás a falar nisso, que Marrocos é um país muito diferente daquilo que as pessoas acham, precisamente pelas relações de respeito que eles têm. É brutal. E a forma como as pessoas tratam e se tratam umas às outras é uma coisa que não tem... Filipe, eu estou apaixonada por Marrocos, o meu coração vibra Marrocos, a minha cabeça vibra, porque sabe porquê? Porque eu sinto que lá é há 30 anos em Portugal atrás. Mais até. Se calhar, mas pronto, há 30 anos porque é o que eu me recordo, não é? Porque eu tenho só 35. Mas eu acho que nós, na Europa ao dia de hoje, nós não estamos a ser livres, nós não estamos a viver na liberdade, estamos a viver na libertinagem. Sim. Acho que é bem diferente. Que é bem muito diferente, ok? E quando eu entrei em Marrocos, eu fui, e tu sabes, que fui por causa do meu cancro da mama, quis me reencontrar e percebi claramente em Marrocos que eu nunca mais me iria reencontrar, porque depois daquela viagem eu nunca mais seria a mesma. Okay? Porquê? Porque questionou-me até mesmo muita coisa que eu ensino, fez-me questionar, e isto é que é importante, ter esta humildade ao ponto de dizermos assim, se calhar isto aqui pode ser aqui um bocadinho alterado, porque nós fomos do 8 ao 80, ou seja, nós passámos da avaliação do machismo, isto é tudo machismo, e nós vamos nos empoderar, ainda bem, graças a Deus, porque isso agregou-nos valor, deu-nos oportunidades, mas por outro lado, retirou-nos dos bons princípios, dos bons valores, que nós cada vez mais estamos a necessitar deles.
E deixa de haver. Porquê? Porque todos nós temos distorções cognitivas. E o que é que nós fizemos? Aproveitámos as coisas e saímos do 8 para o 80. E não conseguimos ficar ali no meio termo. À boa maneira humana, não é? À boa maneira humana. E lá eu encontro exatamente o que o Filipe estava a dizer. Que é um respeito para com a mulher que eu acho que nós precisaríamos de... Não com as regras que eles têm, mas há aqui determinados aspectos que nós precisávamos de voltar a repensar sobre eles. Respeito entre cidadãos, entre pessoas, entre seres humanos. Não interessa se é homem, se é mulher. É o respeito que eles têm uns para com os outros. É uma coisa que não tem explicação. Sim. E isso vê-se nas facetas das pessoas e, portanto, é exatamente isso. Na primeira viagem que eu fiz lá, só para partilhar com vocês, eu chorei numa situação porque eu vi homens adultos na casa dos 30, 40 e 50 anos a brincarem com meninos uns com os outros, sem problemas do que é que os outros iam pensar. E a nós, hoje em dia, cá, obrigam-nos a posicionar-nos de uma forma, temos que ser muito fechados, o quê, não é? Porque isto para ser sério não basta ser, também tem que parecer, e nós perdemos aquela alegria, aquele entusiasmo, exatamente, e que é fundamental. E hoje nós vimos, as crianças hoje já não podem ser crianças, os jovens hoje já não podem ser jovens, ok? E nós estamos a perder determinados princípios que nos levam a produzir relações interpessoais muito poderosas. Hoje os nossos filhos dificilmente vão ter colegas e amigos, se calhar para 20 ou 30 anos, porque eles relacionam-se através de um televisor, através de um ecrã. Nós íamos para a rua, nós abraçávamos as pessoas. Okay? Tanto que eu tenho às vezes com os meninos, eu digo, não, vocês não podem sair da sala de aula sem dar um abraço à tia Cátia, porque a tia Cátia morre sem abraços. Okay? Porque o contacto, o coração com o coração, são coisas tão importantes e isto é educar. Isto também é educar, ok? E, portanto, é urgente essa educação. Eu estou a perceber pelas tuas palavras, Cátia, que mais que educar, tu tens muito amor e é com amor que tu curas muitas coisas, não é verdade? Sim, sim. O amor cura tudo, eu tenho certeza disso. Eu entendo-te bem porque eu, para além de ser engenheiro civil e muitas outras coisas, sou professor numa cadeia há 14 anos. Então, nessa mesma cadeia, já me passaram pelas mãos muitos reclusos a quem dou aulas, não é? E uma das coisas que eu tento levar para eles é precisamente um amor genuíno. De pessoas. Pessoa para pessoas. Já tenho aqui uma cunha. Sabe que um dos meus grandes sonhos nesta minha profissão é poder entrar numa cadeia para poder dar uma ação de sensibilização aos agressores. Porque a estas pessoas também faltou muito amor. Quando quiseres. Ok? Faltou muito amor. Faltou muito amor mesmo. Faltou Estou a ver aqui muita missão. Deu? Muito bom. Kátia, quero aproveitar essa questão que nós falamos agora há pouco em relação às redes, né? Nós sabemos que isso tem um impacto, como disseste, positivo, mas ao mesmo tempo negativo. A tecnologia ela pode contribuir de muitas maneiras, mas eu gostaria de te perguntar se, na tua opinião, que papel que pode desempenhar a tecnologia no futuro da educação, especialmente no ensino de temas tão sensíveis como a violência doméstica e os relacionamentos. Sim. Sem questionar. Verdades, Exatamente. E eu acho que talvez este seja o contributo mais desafiador e mais problemático do mundo digital ao dia de hoje. Interessante. Que aqui nessa senda, tendo em conta os modelos de educação mais tradicional, mais virado para a componente mais teórica, como é que tu achas que podemos evoluir neste modelo educacional para algo mais prático, mais emocional, que leve precisamente os jovens a estabelecerem um maior contacto com o autoconhecimento, com a empatia, com a inteligência emocional? Sim. Como é que isso acontece? Ao dia de hoje não quer dizer que não se tente fazer um trabalho nas escolas, mas nós, lá está, ainda tendo um ensino obsoleto, ainda tendo um ensino muito focado na teoria e pouca prática, apesar de hoje em dia as escolas profissionais são maravilhosas e por isso é que cada vez têm mais sucesso. Porquê? Porque ao início as escolas profissionais era para quem reprovava, era para quem já não tinha quase espaço de manobra para poder continuar no ensino regular.
Hoje, cada vez mais, nós vimos jovens a procurar estas escolas. Porquê? Porque querem aprender. Estes miúdos têm sede de aprender coisas, de fazer coisas. Estes miúdos, ao dia de hoje, muitos deles têm sonhos. Já estão a pensar como é que vão comprar o carro, como é que vão comprar a casa, como é que vão viajar, como é que vão fazer isto. E então, o que é que acontece? Como têm informação mais cedo... Okay? Nós aos 8 anos não pensávamos em comprar um carro. Não. Nós no máximo pensávamos em ir à Disney. Ou aos 8 anos só me pensar de ir à Disney e ter o fato da princesa. Hoje em dia, com os telemóveis na mão desde muito cedo, okay? A mentalidade deles já está muito à frente do que era no nosso tempo. Okay? Então o que é que acontece? Acontece que se nós levarmos para as escolas a oportunidade de falar sobre business, mudança de mentalidade, neuroestratégia, relacionamentos interpessoais, gestão de conflito, mapas mentais, coisas que realmente, na prática, elas possam ser utilizadas como nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Alguém aqui utiliza a matemática? Epá, não venham dizer, não, sim, mas eu utilizo muito a matemática, eu vou fazer 2 mais 2, 4... É mentira, nós precisamos fazer uma conta, pegamos neste aparelhozinho, custa 1000 e tal euros e damos-lhe uso, porque é para isso que nós o compramos, então temos que fazer face ao dinheiro que nós gastamos, não é? É o que nós vamos fazer. Então, porquê é que continuamos a querer ensinar determinadas coisas aos miúdos ao dia de hoje, que não lhes vão servir para o futuro deles, mas que depois, desenvolvimento pessoal e outras coisas mais que a gente pode não estar aqui a lembrar, que são uma grande mais-valia, ok? Nós não lhes colocamos a ser ensinados. E eu acho que isto verdadeiramente é o poder e a chave da transformação, que é, nós temos que retirar aquilo que não serve mais, que claro que tem que ser ensinado, claro que precisamos de ensinar os miúdos a fazer um cálculo matemático, claro que sim, mas será que precisamos com tantas horas, com tanta expressão? Será que precisamos realmente? Claro, depois querem embregar para as engenharias, para áreas que levem matemática, aí então vão ter a oportunidade de aprofundar. Mas eu acho que tem que haver uma mudança nas áreas que estão a ser ensinadas no ensino e trazer coisas que realmente curricularmente socio-emocional e socio-relacional sejam verdadeiramente importantes. E para fazerem os tais pontos para o futuro, para jovens, que depois vão ser jovens, depois vão ser adultos e pais e mães. Para que é que a ponte 25 de Abril foi feita? Porquê é que a ponte 25 de Abril foi feita? Não foi feita para aquele momento em que se vivia, foi feita para o futuro. A ponte 25 de Abril foi pensada para expandir a margem sul. Ok? E é isso que nós temos. Porquê? Porque as pessoas precisavam de ir para o outro lado. E a ponte foi criada para ir para o outro lado. E nós, na nossa educação, neste momento, é urgente. A nossa Ministra da Justiça falou esta semana sobre a violência doméstica. Foi aquilo que ela maior deu relevância. É urgente educar para o amor. Por isso é que o nosso projeto chama-se Educar para o Amor. Porque é mesmo urgente educar para o amor. Não é? Sabe, já agora deixa-me falar um pouquinho também da ponte para Instagram, não é? Pois. Eu acho que essa foi feita para ganhar o Guinness só. Acho que essa não, mas também expande. Já viste que é mais larga, tem mais faixas. Eu trabalhei nessa ponte, por isso é que estou... Ai, que cheia da ponte! Não, mas é mesmo isso. É trabalharmos para a expansão. Para a expansão. Para estarmos mais no futuro do que no imediatismo, não é? No agora, pensar como é que vai ser depois. Sim, sem dúvida. Voltando aqui um pouco atrás e numa ótica e numa reflexão profunda, porque já vi que tu és uma pessoa profunda, Kátia, gostava-me de dizer aqui o seguinte sobre aquilo que tu há pouco referiste sobre o perdão. O perdão, nós viveremos todos muito melhor se entendemos o perdão não como algo que seja como uma prática para continuarmos numa convivência ou numa coabitação, mas o perdão tem que ser dentro de nós. Nós somos muito mais equilibrados, muito mais felizes quando perdoamos. O perdoar é dentro de nós, portanto, é uma questão profunda. Esta questão que tu há pouco referias, que as traições são perdoáveis. Tudo é perdoável, tudo deve ser perdoável dentro de nós. E veremos muito melhor se perdoarmos e se tivermos amor naquilo que são as nossas ações. Não sei se concorda. Eu estou a escrever o meu segundo livro, estou a terminar o Para Além da Dor. Eu tenho Sai da Cama em que te deitas e estou a escrever agora o Para Além da Dor. Está a ser escrito em menos de 3 meses, já tenho 52 capítulos escritos. E ele é o livro, eu acho que ele é a minha alma e o meu coração.
Muito bem. E eu falo sobre o perdão. E falo sobre o perdão fácil, porque eu acho que nós, mulheres, muitas vezes, para ser aceites, para estarmos bem, para não sermos conflituosas, para termos aqui uma certa integração, nós passamos a perdoar de forma muito fácil. E o perdão fácil também não é uma mais-valia. Porquê? Porque dá espaço a que a outra pessoa ultrapasse limites, desrespeite regras. Agora, o perdão que tu falas, Filipe, ele é crucial, não é para os outros. É para todos. É para nós mesmos. Ok? É para nós mesmos. Mas há uma coisa importante nesse perdão. É que esse perdão não requer que aquela pessoa continue na nossa vida, nem requer que a gente continue a aceitar. Precisamente isso que eu queria. Aceitar. Daí a profundidade do tema. Sim. Bom, Sim. deixando questões profundas e sendo mais pragmáticos, quais são as iniciativas ou projetos educacionais que tens acompanhado ao longo da tua vida, carreira, que te inspiraram e que consideras que poderão ser escalados para um impacto maior? Sim. É assim, neste momento o que me inspira é o meu, confesso. Porquê? Porque ele foi baseado numa história pessoal, ou seja, na minha história pessoal. Eu vi quais tinham sido as fragilidades na minha educação, na escola, portanto, em todo o processo, porque a minha relação começa no namoro, e esta relação abusiva que eu escrevi no primeiro livro começa no namoro, e eu vi as lacunas que existiam, ok? E a dificuldade que foi eu ter uma pessoa adulta com quem eu pudesse desabafar, com quem alguém pudesse ouvir, alguém dissesse que se calhar tu não estás assim tão enganada quanto tu pensas. E depois, uma das coisas que para mim me inspira muito são países como, por exemplo, a Suécia, que fazem campanhas preventivas muito profundas, muito enriquecedoras. Eu não sei se vocês sabem, mas há países em que, se souberem que na casa do António e da Maria há dinâmicas abusivas, estas famílias são visitadas com regularidade, ok? E são instruídas para irem aprender, para irem saber como se dinamizar de uma forma saudável e equilibrada. E, portanto, não tem aqui nenhum programa em específico, tem sido, no fundo, a leitura de muitos livros, da avaliação do crime da violência doméstica. Não sei se vocês sabem, uma vítima até ser morta já fez 7 denúncias, é a média mais ou menos que existe. Então, tudo isso deu-me aqui a oportunidade de refletir. E ao longo dos 13 anos com que eu já trabalho com vítimas, eu fui criando uma metodologia que acaba por depois dar aqui ênfase ao educar para o amor. E neste momento estamos a expandir para as empresas, temos já empresas a quererem fechar connosco, porque vamos começar a educar os colaboradores, portanto vamos começar a educar os pais também, não é? E isto é uma grande mais-valia. E, portanto, eu acho que, no fundo, não tem nenhum programa em específico, não tem nenhum programa educacional em específico, mas, sem sombra de dúvida, países com uma taxa baixa de violência doméstica tem sido por aí que eu tenho guiado. Sim. Tenho lido tudo o que tem a ver com as headlines deles, tudo o que tem a ver com aquilo que é o objetivo deles e a preparação deles. Porque nós podemos ter um objetivo, mas se nós não estivermos preparados para fazer o caminho, porque eu acho que nós nisso estamos muito mal habituados, que é, não temos um objetivo e a gente vai de qualquer maneira. O importante é lá chegar e depois parece que nunca lá chegamos. E, portanto, os programas educacionais, no fundo, nada mais são do que a preparação entre vários aspectos. Entre livros que realmente tragam uma mais-valia no enriquecimento e, principalmente, uma coisa, Filipe, que eu quero partilhar aqui convosco, que é: nós, quando vamos educar alguém, nós não podemos educar com o nosso mapa mental. Nós não podemos educar com as nossas crenças. Nós temos que levar até aquilo que nós podemos nem acreditar. Porquê? Porque nós todos vimos as coisas de uma forma completamente, e basta começarmos pelas distorções cognitivas. E é um exemplo é um exercício que eu faço com os miúdos no programa que tenho educacional, é cada um descobrir as suas distorções cognitivas. E quando eles descobrem as distorções cognitivas e percebem que os outros têm distorções cognitivas diferentes, há logo ali um clique de saber como é que vão se tratar a partir daquele momento consoante a sua... Exatamente. Portanto, eu acho que, no fundo, aquilo que me tem a mim também inspirado a nível de programas educacionais tem sido um bocadinho da mistura da neurociência
com a psicologia, com a neuroestratégia. Portanto, não há um único programa que eu diga assim, não, foi isto e eu estou a seguir isto. Não, foi realmente uma junção de vários aspectos que faz com que eu hoje tenha o programa que tenho e que está a ser reconhecido pelas entidades competentes. Estou muito inspirada com o meu programa, confesso. De uma forma humildade, mas eu adoro os meus meninos. Kátia, aproveitando então, justamente isso. Como que tu percebes, assim, que estás nesse ambiente, né, educacional? Considera que os professores, eles estão preparados para falar sobre violência doméstica? Ou se não estão, como que eles poderiam, que tipo de programas que poderiam aí contribuir, né? Porque pronto, nós sabemos de uma tremenda dificuldade lá no congresso, onde, né, tu me convidaste para fazer parte. Eu percebi que os miúdos estavam mais à vontade com os temas, porque pronto, também convivem mais, né, contigo, estão, do que alguns professores que talvez ali não sabem, não têm preparo, né? Então... Eu espero ter respondido à tua pergunta, Filipe. Respondi? Pronto. Agora fiquei assim aqui a pensar, será que eu respondi a mesma pergunta do Filipe? Neste momento, o que nós temos a dizer é que, numa ótica cabal, respondeste a tudo. Ok, tudo bem. Interessantíssima, porque de uma forma cabal eu vou ter que entrar neste tema que é bom que quem nos vá ouvir nos ouça com os ouvidos de amor e um coração aberto para entender aquilo que eu vou dizer. Será que hoje vamos todos chorar aqui? É possível. Uma psicóloga, quando tira um curso, ela não é técnica de apoio à vítima. Ela pode tirar uma especialização de atendimento à vítima. Um professor, quando tira a sua licenciatura, ele tira para ser professor. Ele não tira para ser técnico de apoio à vítima. Então, eu acredito que nestas mudanças que nós vamos precisar de fazer, esta é uma delas. Porque eu até hoje não convidei nenhum professor a sair das minhas ações de formação, mas alguns eu tenho vontade. Porque os mapas mentais deles estão desadequados àquilo que eu estou a ensinar. Okay? Sim, percebo. E eu tenho professores a questionarem coisas que eu às vezes penso assim, meu Deus, agora vou ter que ensinar a um homem ou a uma mulher de 50 ou 60 anos aquilo que estes miúdos já sabem e que conseguem até explicar. Então, os professores, muitos deles não estão preparados, os gestantes são maravilhosos e recebem-nos e ficam... eu tenho tido às vezes professores que chegam ao final da formação e dizem obrigada, porque eu aprendi tanto nestas 2 horas aqui consigo, ok? Mas não é a grande maioria. A grande maioria desvaloriza o que a gente faz. A grande maioria olha-nos de lado. A grande maioria acha isto uma perda de tempo. Então, por isso é que eu digo, a educação é fundamental, mas nós precisamos de arranjar uma boa forma de educar o burro velho. Porque eu acho que quando nós conseguirmos educar as gerações já mais velhas, nós vamos conseguir ver a mudança nos mais jovens. E isto é muito simples. Não sei se temos todos filhos, mas eu tenho 3. Enquanto a minha forma de estar na minha vida e depois de ter vindo de um relacionamento abusivo foi de uma determinada maneira, eu tinha uma filha revoltada, a precisar de um psicólogo, a precisar de apoio, a não ter boas notas, a ser uma criança muito difícil e descontrolada, realmente um impacto muito grande que foi na nossa vida. Eu falei isso no outro livro, também estou a falar um bocadinho neste, mas não tão profundamente, mas falei. Quando eu decidi que eu tinha que mudar a minha postura, que eu tinha que ser uma mulher madura, que eu tinha que ser uma mulher equilibrada, que eu tinha que evoluir emocionalmente, que eu não podia continuar na imaturidade que eu tinha, porque senão eu estava a ser mais infantil que a minha filha, tudo mudou na nossa vida. A minha filha hoje é uma das melhores alunas, okay? Mesmo depois de ter chegado a Londres sem sequer saber uma palavra praticamente de inglês, foi considerada uma das melhores alunas, foi distinguida pela escola, e isto é só o reflexo. Não foi do que ela foi aprendendo na escola. Ela foi o reflexo da minha mudança interior. Okay? Da minha maturidade. Porque eu tive que assumir o meu papel de mulher madura. Eu não podia continuar a ser a menina infantil, a menina do papá. Porquê? Porque a minha responsabilidade afetiva com os meus filhos era muito grande. E os professores não podem
ter uma responsabilidade que não é deles. Eles aprenderam para ensinar matemática, para ensinar português, para ensinar inglês, para ensinar outras coisas, ok? Por isso terá que ser quem está preparado para ensinar sobre esta temática, porque esta temática não é linear, não é chapa 5. E ela precisa de pessoas que estejam preparadas para se desagregarem de si mesmo e poderem realmente ouvir o outro lado de uma forma quase como se conseguíssemos, esta palavra é um bocado feia, penetrar dentro da cabeça da outra pessoa. Okay? Aqui é a única hipótese de nós podermos fazer a diferença e não é os professores a dar este tipo de matérias. Eu também tenho aí concordo contigo e assim acabar. De facto tem que haver uma formação específica, não é? Um cuidado específico e para já todos os parabéns também, Kátia, porque visto o resultado da tua filha também com face na tua mudança interior. Sim. E é sempre assim, nós não mudamos ninguém a não ser que nós mudemos e neste caso na relação parental é muito evidente, não é? Sim. Eles acabam por ser um reflexo nosso. E nessa cena do teu projeto, não é? Do teu projeto de educar, não é? Para o amor tão bonito. Eu tenho um livro chamado Amor Corporativo. As empresas para o amor. É importantíssimo. Mas é nas relações interpessoais, não é? E da própria inteligência interpessoal. E no teu caso também é super interessante. Estás a saber duas linguagens do amor. Estamos aqui todos na mesma linguagem. É tão bonito. Com vários eixos, não é? Então, com base nesse teu projeto, no qual tu até procuras trabalhar aqui a prevenção e a humanização das respostas contra a violência doméstica, que é mesmo um tema, o que é que tens a dizer sobre esta reflexão? Está aqui entre aspas, que exemplos estou a dar, através das minhas palavras, ações e decisões, sobre como lidar com relacionamentos e resolver conflitos? É muito simples. Isto bem, parece que nós fizemos este podcast antes, decorámos tudo, porque isto está tudo intercalado. No fundo está aqui uma cadeia seguida. Se me estiveres a perguntar, eu tenho a resposta. Então responde, dá a resposta. A resposta é simples. Nada acontece por acaso. É verdade. Isso é verdade. É mesmo A verdade. resposta que eu tenho para ti. É mesmo verdade. Isso é mesmo verdade. Nada acontece por acaso. E eu acho que neste sentido, nada acontece por acaso. E pegando nesta frase do Filipe, se nós continuarmos a viver ao acaso, a vida vai ser um acaso qualquer. E nós vamos nos retirar, que eu acho que hoje em dia está a acontecer muito nas famílias, é que eu desresponsabilizo-me do meu papel como pai e mãe, como adulto, como a pessoa que realmente aqui já tem uma idade superior e que precisa ter uma maturidade diferente, quando, por exemplo, eu janto e pode estar aqui no lá, mãe, porque não sei o quê. Dá-me lá o telefone, pronto, fica lá caladinho, está bem, vá, cala-te lá, que eu preciso descansar. Se era para descansar, nós não tínhamos tido filhos. Porque desde o momento em que nós temos um filho, nós sabemos que o nosso descanso acabou. E nós estamos aqui cada vez mais a nos retirar da nossa responsabilidade. Se eu sou aquela mulher, e eu vou passar para as mulheres, porquê? Porque nós falamos muito dos abusos do homem para com mulheres. Mas eu vou-vos dizer, eu cada vez recebo mais homens vítimas de violência doméstica. Okay? A escala já está a aumentar. Antigamente não havia percentagem, hoje já há percentagem de homens vítimas de violência doméstica. Quando eu acho que posso gritar, quando eu quero bem me apetece, quando eu acho que posso mandar no meu marido para ele ir despejar o lixo, quando eu quero, e da forma que eu quero, e se as coisas não correrem como eu quero dentro de casa, eu vou-me passar, eu vou mandar com a louça, eu não lavo a louça, eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu estou-me marimbando, e a minha postura é uma postura imatura, eu estou a contribuir para um ambiente tóxico. E os meus filhos estão a ser educados neste ambiente tóxico. Então, antes de nós querermos que os professores eduquem, que a tia Kátia eduque, que as redes sociais eduquem, se calhar vamos começar a fazer uma coisa interessante, que é, chega a hora de jantar, meus amigos, ninguém leva o telefone para a mesa. Porque antigamente nós também não tínhamos telefones e ninguém morreu. Claro. Ok? Ninguém morreu e não temos telefones. Ok? E por isso, se calhar, vamos ter que conversar. E se calhar vamos ter que conversar de coisas profundas. Eu às vezes tenho conversas com o meu Paulinho. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E o meu filho do meio está ali, é quase aos 18 anos, namorada e tal. E eu às vezes abro-lhe a gavetazinha assim, deixa cá ver quantos preservativos é que aqui está. Ok?
há conversas que vão ser preciso serem tidas. E eu tenho a conversa do meu filho a dizer, atenção, que as meninas estão muito abusadoras, atenção, que é preciso ter cuidado com isto, é preciso ter cuidado com aquilo, tu sabes que nós vimos de um relacionamento abusivo com o pai, há padrões que podem vir a aparecer na tua vida, há conversas, nós precisamos ter conversas com eles, como por exemplo, uma coisa que nós, a maior parte de nós, eu digo muitas vezes isto aos meninos nas escolas, que é hoje quando chegarem a casa, digam aos vossos pais assim, hoje todos nós vamos deixar o telemóvel fora da mesa. E eu hoje quero saber como é que vocês se conheceram, como é que vocês começaram a namorar, como é que tu conheceste o pai, o que é que tu gostaste mais da mãe, o que é que nos avós, como é que era a relação. Eu no outro dia soube que o meu avô era contrabandista. Já percebi porque é que eu adoro viajar. Não é? Engraçado. Okay? Lá está. Nós precisamos de conversar sobre isto. Tempo de qualidade uns para os outros. E precisamos de saber o que é que veio das nossas outras gerações. Porquê? Porque as outras gerações trazem exemplos, mesmo que nós nunca as tenhamos conhecido. E isto é realmente muito importante para nós adultos começarmos a pensar que pai estou a ser eu, que mãe estou a ser eu. Porque eu crio o meu filho sozinha, sou pai e mãe. Treta, é só mãe, infelizmente. Mas só somos mães. E nós às vezes queremos exercer tanto este papel de pai, porque o pai não está, porque o pai é mau, porque o pai fez, porque o pai abandonou, que depois já não basta o abandono, como ainda os miúdos vão ter que resolver um desequilíbrio que a mãe lhes traz por ter esta posição de querer ser o pai, ter uma energia masculina. Eu nunca vou ter uma energia masculina, já tive, sei o impacto na minha filha principalmente que houve, e eu hoje só tenho uma energia, tenho energia feminina com os meus filhos. Infelizmente, a minha filha, o meu filho mais velho, o meu filho mais novo não, graças a Deus tem um pai maravilhoso, mas os meus filhos mais velhos vão ter que resolver isto com eles, ok? Mas eu não lhes imponho uma energia masculina. Então a pergunta será sempre se nós quisermos ter filhos a viver relacionamentos interpessoais saudáveis, mais do que serem ricos, porque hoje os pais todos querem que os filhos sejam ricos, jogadores da bola e isso tudo, mas mais do que quererem que os filhos sejam ricos, é que eles vivam relacionamentos interpessoais e principalmente os de intimidade, de grande abundância. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, quando nós não estamos felizes na nossa relação de intimidade, nada na nossa vida prospera assim tão bem. E portanto eu acho que temos que começar a refletir que conversas é que estamos a ter, que exemplo é que estamos a dar. Por exemplo, eu vejo muitos casais a separarem-se, a não conseguirem ter uma relação saudável, a irem para tribunais, discutir responsabilidades parentais, ter uma série de quesílias, ter um certo confrontos um com o outro. Isto é normal, isto é banal ao dia de hoje. E eu quando digo às pessoas que chega a passar o Natal e a passagem de ano com o meu ex-marido, toda a gente, que horror, mas isso não é nada normal. Não, meus amores, isto devia ser normal porque somos pessoas maduras e estamos focados como é que vai ser o Natal dos nossos filhos, como é que vai ser a passagem de ano dos nossos filhos e que ambiente familiar é que lhes estamos a proporcionar com os avós, connosco todos, que eles daqui a uns anos vão se lembrar como nós nos lembramos dos nossos natais, com os nossos avózinhos, com os primos, com os tios, com os pais, que era tão bom e hoje tão poucos vivem isto. Portanto, acho que esse é o melhor exemplo que nós podemos ponderar sobre ele, acho eu. É só a minha crença e a minha convicção e a minha opinião. Mas é muito válida, não é? Muita gente que vai ouvir vai dizer é isso mesmo, não é? Sim. E cada um de facto tem as suas ideias, crenças e valores. Sim. Olha, Kátia, nós temos uma pergunta aqui, mas eu vou trocar essa pergunta e eu estou preparada. Vai ser importante. Na verdade, eu gostaria que tu contasse para nós aqui como que tá o teu coração depois de toda essa experiência de ter passado, né, por esse desafio, que eu acredito que talvez esteja, né, mais forte agora, mas eu gostava que tu contasse e falasse um pouquinho qual foi o aprendizado que tu teve com toda essa bagagem, com toda essa experiência que tu teve até o momento, né, com essas relações abusivas. Sim. Mas como que foi superar o cancro? Olha, eu acho que é uma pergunta interessante e eu estou a desenvolver muito isso no meu livro, não é? Este livro é realmente... Bem, eu acho que eu costumo dizer que vou fazer um contrato com a Renova ou uma marca qualquer de lenços, o que vai ser preciso para quem ler este livro, porque eu escrevi-o, estou a relê-lo e releio como se a história não fosse minha e eu emociono-me com o que estou a ler como se aquela história não fosse minha, eu consigo me abstrair.
Eu posso dizer que estes 4 meses foram os mais difíceis da minha vida. Quem tem seguido nas redes sociais sabe. Nunca vivi momentos tão duros, nunca vivi momentos tão difíceis na minha vida como estes últimos 4 meses. Há uma Kátia até ao dia 30 de agosto e há uma Kátia depois do dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto eu recebi o diagnóstico do cancro da mama. Tive a certeza absoluta naquele dia que estava novamente numa relação abusiva. Tive a certeza absoluta que aquele cancro tão agressivo e que precisava de ser retirado com a máxima urgência possível era um sinal que eu estava-me a desrespeitar novamente a mim e principalmente que o facto de eu ter aberto a associação me fez querer parecer mais séria para ser aceite. Como se eu, na minha alegria, na minha essência, no meu entusiasmo, sendo uma questão séria de falar sobre a violência doméstica, que eu não pudesse ser aceite, ok? E eu retraí-me muito, eu retirei-me muito da minha essência. Não vais chorar, mulher, eu estou-me a aguentar aqui. Eu retirei-me muito da minha essência. E depois retirei-me da minha essência para amar o homem que eu mais amei na minha vida. Que era uma pessoa que estava na minha vida há muitos anos, com quem eu fui uma amiga que servi muito, eu servi-o muito e, portanto, eu vivi com ele um contexto, nós já nos conhecíamos há 25 anos, há 10 que éramos muito amigos, eu comecei por ajudá-lo a perder peso. Quando comecei a ajudar a perder peso, eu vi que ele estava numa relação abusiva, não sabia bem qual era o contexto entre eles os dois, sabia aquilo que ele me contava, mas a verdade só quem lá está dentro é que sabe, na intimidade. Mas a certeza, porém, é que 8 anos depois eu tive a oportunidade de namorá-lo. E eu estava tão feliz, eu estava tão grata a Deus por namorar o homem que eu mais admirei depois do meu pai, que eu achei que as dinâmicas abusivas que ele trazia, eu estava preparada para as quebrar. Só que aquilo que eu percebi foi que ele não estava preparado para abrir mão delas. Profundo. Então, quando eu recebo o diagnóstico do cancro da mama, uma semana depois eu fui ao psicólogo pela primeira vez na minha vida e eu, quando sentei na cadeira do psicólogo, disse-lhe: Norberto, eu não estou com problema com o cancro da mama porque eu estou curada. Vou ser operada daqui a uma semana, mas eu estou curada. Na minha cabeça está tudo bem, eu estou curada, vou passar por este processo muito bem. Eu só tenho um senão, é que eu acho que estou numa relação abusiva outra vez e eu vou ter que avaliar isto a passar por este processo. E um mês depois eu terminei a minha relação porque senti que mais valia, se era para sofrer, então eu sofreria tudo ao mesmo tempo. Porque fizeste fechar. Sim, porque eu sempre vivi muito intensamente e eu, quando cheguei ao dia que recebi o meu diagnóstico, eu pensei assim: se eu morresse hoje, como é que eu me sentiria? E eu sentiria-me muito feliz, porque eu vivi a vida tão intensamente que os únicos sonhos que me faltava realizar era casar e ir à Tailândia. Portanto, em tantos sonhos que eu tive, chegar aos 41 anos e só me faltarem 2, eu só tenho que ser grata a Deus. Mas sou grata a mim por aquilo que eu fiz na minha vida para que isto acontecesse. Eu ainda hoje tinha esta conversa com a minha filha. As pessoas chamam sorte àquilo que o preguiçoso não quer fazer. E não tem sido sorte quando eu trabalho 16 horas por dia. As minhas viagens não acontecem por sorte. A minha vida não acontece por sorte. Eu não criei 3 filhos sozinha economicamente por sorte. Criei com muito sacrifício. Mas eu acho que este cancro da mama foi a maior escola de vida, exatamente para me provar que a minha teoria, que eu vinha a construir há alguns anos esta parte, que a violência doméstica está a ficar cada vez mais subtil e sofisticada, me comprovou com este relacionamento, porque nunca houve agressão física comigo. Sei que com a ex-mulher houve, porque me sentei com ela e está escrito no meu livro. Ninguém sabe, eu estou aqui a trazer. Eu sentei-me com ela. Ficamos já a saber algumas exatamente, partes. algumas partes do livro. Pode ser que entusiasme a lê-lo, porque a conversa era de 15 minutos e tornou-se 3 horas com ela. Mas uma coisa que eu aprendi é que nós temos de ter cuidado para não vender a alma ao diabo. Porque nós estamos
cada vez mais a ser atentados. Principalmente quando somos seres de luz, quando temos bons valores, quando temos bons princípios, quando temos um coração que confia genuinamente nas pessoas, onde nós não vimos maldade nas pessoas. Nós temos que não nos perder desta essência, porque eu acho que muitos de nós está a ficar muito reativo e muito defensivo, porque levamos tanta pancada que depois começamos a deixar de ser o que nós temos de melhor. Nós não temos que deixar de ser o nosso melhor, ok? Nós temos só que saber estar preparados, e foi aquilo que eu percebi, é que eu estava totalmente preparada para pôr um fim à relação com o homem que eu mais amei até hoje, com o homem que eu sonhei ficar para o resto da minha vida, ok? E que sabia, com grande pena minha, que tínhamos tudo para ter uma vida incrível juntos, que em muitas coisas éramos muito parecidos, mas que os hábitos que ele traz de relações antigas e do meio familiar onde viveu, com a idade que ele tem, ele jamais se vai despir destas dinâmicas, destes comportamentos. E, portanto, respondendo à tua pergunta, foi... eu nunca mais me reencontrarei comigo. E eu sou muito grata por isso, porque eu andei muitos anos a tentar me reencontrar comigo. E eu percebi claramente que nunca mais vou reencontrar a Kátia que eu era antes do dia 30 de agosto, e eu estou a começar cada vez mais apaixonada pela Kátia que está ao dia de hoje. Porque eu acho que ela foi buscar um bocadinho de todas as facetas que a Kátia já viveu, e hoje esta Kátia está a reaprender como é que se confia em alguém. Muito bem. Kátia, se não estivéssemos ainda no meio do programa, nós iríamos bater-te uma grande salva de palmas. Não, meu amor de Deus, Kátia, muito profundo, muito forte. Eu também tinha aqui uma pergunta. Todas. Mas eu estou preparada. Mas alguém, não sei se foi o ChatGPT, que disse que tinha que formular esta pergunta, porque de facto nós já estamos numa outra dimensão. Este podcast hoje já passou para a dimensão acima de qualquer dimensão que a gente possa. Eu não conhecia a Kátia antes do dia 30 de agosto. Mas eu estou hoje a conhecer a Kátia após o 30 de agosto. E deixa-me dizer-te que tu estarás de certeza absoluta a caminhar para a tua melhor versão. A pergunta que eu te quero fazer é: com tudo aquilo que tu já viveste, de que forma é que tu te queres posicionar daqui para a frente? Bem, eu acho que nos últimos tempos eu tenho cada vez mais construído isso, que é como é que eu me estou a posicionar agora. Como vai ser daqui para a frente eu não sei, não estou a pensar nisso, porque eu acho que foi um grande erro e um grande tiro no pé o pensar sempre lá à frente. Eu estou aqui, agora. Como é que eu me posiciono aqui agora? Eu sou o mais genuína, o mais autêntica, o mais animada ou mais divertida, porque ninguém tem culpa das minhas vivências. Ok? As escolhas foram minhas e, portanto, eu tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. Fui eu que escolhi amar aquele homem, fui eu que escolhi viver aquela relação. E bem, porque senão passava o resto da minha vida a achar como é que tinha sido. Não querias saber. Não é? Mas, por outro... Se foi o que mais amaste, ótimo. Ótimo, até vir alguém, porque há de vir alguém que eu tenho a certeza que vou amar mais. Se for mais do que isto, eu não sei o que é. Não, mas a questão é que vai ser mais amado. Quando nós falamos do mais amado, aquilo que eu quero trazer é que foi o amor mais maduro que eu tive. Claro. Não, isso é perceptível nas tuas palavras. Foi o amor mais maduro que eu tive, onde eu fui genuína. A pessoa. Não foi só o ser genuína. Foi a postura, o saber estar, a lealdade, o compromisso, a responsabilidade afetiva, Foste mulher. Epá, se isso é ser mulher, sim, fui mulher. O que também há homens assim. Claro. Também há homens assim, maravilhosos. Também há homens maravilhosos. Eu acredito que há homens maravilhosos. Mas a minha postura ao dia de hoje é:
eu não deixo nada por dizer, que era uma coisa que eu até o dia 30 de agosto eu estava a ser muito permissiva e às vezes a não dizer o que pensava. A única questão é que continuo a utilizar a gentileza da forma como eu falo. Okay? Portanto, eu se tiver que dizer alguma coisa menos boa a alguém, eu vou sempre trazer a minha forma mais gentil, mais ponderada, porque eu acredito que a minha postura ao dia de hoje tem que ser para ser uma pessoa construtiva na vida dos outros e não destrutiva, porque nós achamos que podemos dizer tudo às pessoas, mas nós podemos dizer tudo às pessoas, nós temos que ter cada vez mais a sensibilidade de como é que projetamos essa nossa emoção, esse nosso sentimento, esse nosso pensamento. Portanto, a postura que eu quero ter ao dia de hoje é que a minha história pessoal, as ferramentas, o meu desenvolvimento, a minha maturidade possa se tornar cada vez mais uma contribuição para a vida dos outros. Como é que vai ser o futuro? Eu sou sincera, porque aos 95 anos eu esteja no Dubai, nas Maldivas, com os meus netos todos, com uma catrefada de netos, e os meus filhos possam estar a viver e a namorar, a ter tempo de qualidade com o marido, com as mulheres, que eu não pude ter porque não tive uma rede de apoio enquanto passei por o crescimento dos meus filhos. Que bom. Muito bem. Eu também alterei a próxima pergunta, porque isto Todas, a Cátia chega e ela altera os roteiros, porque ela tem uma identidade tão própria que não vale a pena. Não, mas a ideia é só uma frase, não é? Uma expressão tua. Qual é a tua voz para os teus filhos? O que é que tu dizes aos teus filhos, que são os seres mais próximos de ti, Sim. não é? Às vezes só digo palermices, diz meus filhos, não, mãe, lá estás tu com essas coisas. Eu acho que eu não tento lhes dizer nada que os condicione. Ou seja, eu não tenho conversas com os meus filhos a dizer tu deverias ser isto, ou tu deverias fazer isto, ou tu deverias pensar aquilo. Eu acho que a voz que eu tenho com os meus filhos é questioná-los cada vez mais nos comportamentos deles, nas ações deles, nos pensamentos deles. Quando temos conversas, ok, mas isso quer dizer o quê? Fazes perguntas, não é? Fazes Sim. perguntas. Gostas dessa menina, mas o que é gostar? Porque gostar, tu podes gostar de todas as meninas que são tuas colegas da escola. Então acho que a voz que eu cada vez mais tenho para com eles, para já de inteira responsabilidade, que é eles perceberem que a casa não é uma responsabilidade só minha, que os animais não são só uma responsabilidade minha, que o custo da luz, da água, dos detergentes, de tudo, não é só uma responsabilidade minha, porque se gastarmos mais em determinadas coisas, vamos ter menos a possibilidade de viver experiências. Portanto, eu acho que a minha voz é mais para os fazer pensar do que propriamente para os condicionar e limitar. Depois tenho uma voz ativa aqui numa manipulação. Todos nós somos manipuladores, só para que vocês saibam. Eu sou muito manipuladora nesse sentido, que é, eu eduquei os meus filhos para serem do mundo e não para serem de Portugal. Okay? E eu nunca pensei em migrar, por exemplo, nunca pensei em migrar. Hoje partilhei isso nas redes sociais, é a primeira vez na minha vida que eu penso em migrar. Eu gostava de ir para Marrocos, gostava de viver uns anos em Marrocos, gostava de ter essa experiência. Mas nunca pensei em sair do meu país. Eu sou muito grata, muito reconhecida, gosto muito de viver no meu país, não me via a emigrar para lado nenhum, mas sempre incentivei, sempre manipulei no bom sentido da palavra os meus filhos para se verem para além de Portugal, e abri mão deles durante estes últimos 10 anos no Natal e na passagem de ano. Há 10 anos que eu não passava, foi o primeiro Natal agora que passei com os meus filhos todos juntos, porque abri a mão exatamente para que eles pudessem viver experiência agora ia dizer United Kingdom, não, a ficar chique, que isto fala tipo a Marrocos, depois a gente fica chique a falar. Para irem para Londres, para o pé da família do pai, para poderem viver a experiência, para poderem perceber que há vida para além de Portugal. É a única coisa que na minha voz tem ali uma manipulaçãozinha. Tudo o resto acho que é mesmo o questionamento para que eles, no dia em que eu não estiver cá mais, eles possam pensar: que pergunta a minha mãe me faria hoje? E a partir daí conseguirem se orientar, porque há momentos em que nós vamos estar verdadeiramente sozinhos. Há momentos em que não vai lá estar ninguém. Há momentos em que nós podemos ter os melhores amigos do mundo, nós podemos ter toda a gente, mas não vai lá estar ninguém. Grande Kátia, né? Para nós. Kátia.
Para nós finalizarmos, então, porque nós ficaríamos aqui horas conversando e ouvindo, né? Qual que é o legado que a Kátia quer deixar? Olha, qual é o legado que eu quero deixar? Eu gostava de ver as pessoas... Tenho que respirar. O ChatGPT já está. Esse sacana fez perguntas aqui complicadas. Eu não sei, vocês onde é que foram no buscar agora? Eu não estou a ver os telemóveis na vossa mão, não estou a ver nada. É uma tristeza muito grande nós estarmos num mundo... Os nossos avós não viajaram de avião como nós viajamos. Os nossos avós não tiveram a hipótese de ver o mundo como nós vimos. Os nossos pais cresceram sem poder se comunicar de forma tão rápida e tão prática como nós temos ao dia de hoje. Cada vez estamos mais superficiais, cada vez estamos mais levianos, cada vez nos servimos mais do fast food em todas as áreas da nossa vida. Nós temos relações amorosas fast food, nós temos amigos fast food, nós temos tudo fast food. Tudo na nossa vida virou fast food, que é o mais rápido e a qualidade não importa. Vamos comer aquilo que é fast food. Pronto. Hoje estamos com A, amanhã estamos com B. Qual é o legado? Não da Kátia, mas da tia Kátia. É que os meus meninos parem de chegar aos 18 anos a terem passado já por 7 ou 8 parceiros com relações sexuais. Isto não é amar. Ok? Isto não é amor. Isto é sexo. São coisas completamente distintas. E se eu posso deixar um legado é amem-se mais. Isso, se eu pudesse ter outra palavra. Isto agora soava bem, mas ficava muito poderoso. Amem-se mais de forma da essência. Da nossa essência. Amem mais de coração com coração. De alma com alma. Porque uma das coisas que eu me tenho apercebido é que quando nós encontramos almas bonitas, nós lemos-nos nos olhos uns dos outros. E isso é amor. E eu acho que esse é o legado que nós precisamos de deixar, e pelo menos eu preciso deixar, porque eu venho de uma família onde as mulheres ficaram sozinhas a partir dos 40 anos. Mas a minha mãe serviu o meu pai até ao último segundo, quando ele morreu. E a minha mãe ensinou-me o que era amor sem obtenção de mais nada. Quando aquela pessoa não te pode dar rigorosamente nada. Aquela pessoa já não te pode servir em nada. E tu mesmo assim continuas a servir, continuas a amar. Então que o amor seja em nos doarmos mais, em servirmos-nos mais e a não querer tanto estas vidas. Não quer dizer que o luxo não seja importante, o luxo é importante, o dinheiro é importante, tudo é importante. Mas que nós consigamos nos amar na verdadeira essência nossa e do amor. E menos do que ele nos pode proporcionar. Porque isso não é amor, é outra coisa qualquer. Portanto, o Filipe disse bem, e acho que pode ser aqui que fecharmos este nosso maravilhoso podcast. O amor cura tudo. E nós só precisamos de encontrar os cheiros de amor. Mais nada. Okay? É a única coisa que nós temos que fazer neste nosso caminho. É quem é que vive de amor? Quem é que é amor? Quem não é? Quando nós vivemos realmente em nós amor, quando nós não vimos maldade nos outros, quando nós sorrimos com os olhos, com o coração, com a alma, com tudo, a vida, Deus, o universo, o que vocês quiserem chamar, vai tirar as pessoas menos boas ao pé de nós. Nós não precisamos de fazer nada, elas vão sair, elas vão cair ao nosso lado. Elas vão cair ao nosso lado. E portanto, eu, se posso deixar aqui um legado, é que nós sejamos esses seres de amor, para que a vida, Deus, o universo, o que nós quisermos chamar, nos tragam. Porque se nós tivermos 5 segundos antes de morrermos, nós não nos vamos lembrar das viagens, nós não nos vamos lembrar dos carros, nós não nos vamos lembrar das casas. Mas vamos nos lembrar do amor que vivemos com as pessoas. Isso eu acho que deve ser das coisas mais impactantes, porque quando eu soube que tinha o cancro da mama, foi a única coisa que me veio à cabeça. Muito bem. E hoje tivemos aqui connosco esta fantástica limusinosa. Amei. Limusinosa mulher, a Kátia. Kátia, obrigado por ser quem és. Obrigada, foi um privilégio. Obrigado por estares aqui, obrigado por teres partilhado connosco de uma forma tão humilde, tão aberta, tão honesta as tuas
as tuas experiências, a tua forma de ver o mundo. De facto, tocaste aqui em assuntos que são muito profundos, que são temas atuais, que vão ser cada vez mais temas atuais. Nós estamos aqui hoje a fazer história porque estamos aqui em prol de mais amor. Porque o amor é uma ponte. É uma ponte para o futuro. E, portanto, eu agora desafiava-te para que, simbolicamente, fizéssemos aqui uma ponte entre os quatro. Não é? Não. E hoje é um dia Tem que importante. ser a tua mão esquerda. Atenção. E hoje é um dia importante para mim, porque há 4 meses atrás eu tinha acabado de ser operada ao cancro da mama e no dia 16 de cada mês eu não me permito trabalhar. Okay? Eu permito-me usufruir. E quando me ligaste, que era o dia 16, eu disse: é isso, é para isso que o dia 16. Não era para ser. É para isso que o dia 16 Dia serve. 16 Era foi para ser aí. 14. Eu sei. Eu sei. O dia 16 serve para eu servir. Desde o momento em que eu fui operada ao cancro da mama, passou a ser o dia em que eu sirvo. Não trabalho, mas sirvo. Ok. Muito obrigada por vir aqui Obrigada. servir. Estou a pensar, já dei o teu amor. Obrigada, Igor.